Desbravando o universo das webséries brasileiras, um estudo exploratório no YouTube. Primeiro Congresso Televisões, Niterói, Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017. Caio Melo da Silva, UF. Estudante de graduação, sexto semestre do curso de Estudo de Mídias no IACS, UF, Rio de Janeiro, bolsista de iniciação científica, PIBIC, com orientação de Ariane Rosbach, e-mail caiomelo@id.uf.br. Resumo. Após detalhar o processo de submissão de vídeos ao YouTube e discussão conceitual sobre webséries, esse artigo se propõe a iniciar um debate sobre meios de se pesquisar a plataforma. Para ilustrar a discussão, fez uma pesquisa sobre webséries brasileiras em dois vieses, o qualitativo e o quantitativo. Pelo viés qualitativo, utilizou-se preceitos da arquivologia para chegar às webséries analisadas. Já pelo viés quantitativo, utilizou-se a ferramenta YouTube Data Tools para a coleta de dados. Através dessas duas faces metodológicas, foi possível traçar conclusões sobre as webséries brasileiras e o funcionamento do YouTube. Palavras-chave: YouTube, gêneros televisivos, webséries, cartografia digital, cultura digital. Introdução. O YouTube, site de rede social em que os usuários podem publicar vídeos de qualquer tipo, além de interagir com outros produtores de conteúdo nos vídeos deles, consiste no maior acervo audiovisual da história da humanidade. Burgess e Green, 2009. Através de sua plataforma, o site possibilita e incentiva o envio de vídeos dos conteúdos mais diversos, como é explicitado no trecho a seguir. Citação de Burgess e Green, 2009, página 21 a 22. O YouTube não está no negócio de vídeo. Seu negócio é, mais precisamente, a disponibilização de uma plataforma conveniente e funcional para o compartilhamento de vídeos online. Os usuários fornecem um conteúdo que, por sua vez, atrai novos participantes e novas audiências. Fim da citação. Essas audiências possuem demandas por todos os tipos de produções, que vão desde reprodução de conteúdos, como fragmentos de programas veiculados originalmente na televisão, por exemplo, até conteúdos inéditos, produzidos para serem veiculados primariamente no site. As dinâmicas de produção e veiculação produzidas a partir do YouTube são extremamente complexas, chegando ao ponto de redefinir as práticas e usos dos produtos televisivos. Se considerarmos o que Butler e Grusin, 2000, elaboram em seu livro Remediation, em que eles afirmam que as mídias antigas se reconfiguram para atender às demandas das novas mídias, é possível pensar nos gêneros de vídeos do YouTube como contraparte digital dos gêneros televisivos presentes na televisão, entre aspas, tradicional, como séries, novelas, talk shows, etc. Um dos gêneros televisivos que se encontra mais expressivamente no site é o das séries, das ficções seriadas televisivas. É possível encontrar principalmente dois vieses de produções desse gênero na plataforma. O primeiro engloba os vídeos que replicam conteúdo originalmente produzido para a televisão, entre aspas, tradicional, canais de broadcasting e narrowcasting, ou portais de streaming. Essa replicação pode ser exata, como cenas ou episódios inteiros, sem alteração de sua composição, ou adaptada, com vídeos feitos por fãs com inúmeros fins possíveis. Já o segundo tipo de produção engloba aquelas ficções seriadas feitas especificamente para a plataforma, as webséries. Nota 2. Apesar de existirem webséries em outros sites que possibilitam o envio de vídeos pelos usuários, como Vimeo e até mesmo Facebook, aqui serão analisados os produtos provindos apenas do YouTube. Previamente às questões metodológicas sobre como pesquisar YouTube, é necessário entender como funcionam determinados aspectos da plataforma. Ao enviar um vídeo para o YouTube, o usuário pode colocar diferentes tags, etiquetas em seus vídeos. Esses termos são o que auxiliam que o vídeo apareça em determinadas buscas. Por exemplo, se um vídeo possuir a tag webséries brasileiras, certamente ele aparecerá quando esse termo for utilizado na plataforma de busca do site, não necessariamente aparecendo nas primeiras páginas. Além disso, cada vídeo é categorizado de acordo com uma das 15 categorias pré-estabelecidas na plataforma. São elas: filmes e desenhos, automóveis, música, animais, esportes, viagens e eventos, jogos, pessoas e blogs, comédia, entretenimento, notícias e política, guias e estilo, educação, ciência e tecnologia e sem fins lucrativos/ativismo. Como quem escolhe a categoria é o próprio usuário, nem sempre os vídeos de fato condizem com a categoria determinada. A busca do YouTube pode ser organizada de diversas formas através dos 5 filtros disponíveis. O primeiro filtro diz respeito à data de upload dos vídeos, sendo possíveis as opções última hora, hoje, essa semana, este mês ou este ano. O segundo tem relação com o tipo, é a opção que diz respeito à categoria de conteúdo que o usuário deseja. É possível escolher entre vídeo, canal, playlist, filme e programa. Já o terceiro filtro define a duração. O usuário pode escolher entre vídeos curtos, com duração de menos de 4 minutos, ou vídeos longos, com duração maior que 20 minutos. O
quarto filtro é relativo a características específicas, como se o vídeo possui alta definição, definição 4K, legendas closed captions, se a licença é Creative Commons, se o conteúdo está disponível em tecnologia 3D, se foi transmitido ao vivo na plataforma ou se possui funcionalidade 360 graus. Finalmente, o quinto filtro classifica os vídeos de busca de acordo com o interesse do utilizador, de acordo com relevância, data de envio, contagem de visualizações ou avaliação. Este artigo funcionará como o primeiro passo de um projeto de iniciação científica que visa realizar inicialmente uma cartografia dos gêneros televisivos nos vídeos brasileiros do YouTube, se propondo a pensar as particularidades dos vídeos produzidos no Brasil. Para essa peça acadêmica é proposto o início de uma discussão metodológica acerca do YouTube sobre como pesquisar a infinidade de seu acervo, utilizando principalmente aspectos arquivológicos. Para ilustrar a discussão, serão utilizadas como escopo algumas webséries brasileiras. Webséries. Antes de adentrar as questões acerca dos métodos discutidos e das especificidades das webséries brasileiras, é necessário tecer comentários sobre a definição de websérie. Segundo Zanetti, 2013, citação Zanetti 2013, página 78, uma websérie é uma narrativa audiovisual de qualquer gênero produzida exclusivamente para a internet, dividida em episódios, os chamados webzodes em inglês, cada um com tempo de duração variável, em geral de 1 a 10 minutos, e apresentados com uma certa periodicidade, quase sempre semanal. Webséries podem ser distribuídas diretamente pelos próprios produtores, criadores, em sites de disponibilização de vídeos, como YouTube ou Vimeo, e utiliza estratégias narrativas já consolidadas nas séries televisivas, mas incorporando os recursos de interatividade dessas plataformas. Fim da citação. Os principais aspectos diferenciadores entre uma websérie e uma série seriam principalmente episódios com duração menor. Alguns autores, como Romero e Centellas, 2008, argumentam que os episódios de webséries duram entre 1 a 5 minutos, enquanto outros, como Zanetti, argumentam que os episódios duram entre 1 a 10 minutos. No primeiro caso, é possível dizer que não se encontravam webséries maiores que 10 minutos na época, 2008, pois o YouTube limitava a duração dos vídeos. Já no segundo caso, uma pesquisa realizada em um momento de expansão das durações dos vídeos da plataforma, é possível argumentar que os vídeos continuam tendo duração menor que os episódios de séries tradicionais por conta de uma questão financeira, uma vez que a maioria das webséries é feita sem grande orçamento. Uma diminuição da duração significa também menores gastos. A falta de um grande orçamento resulta também em outras características recorrentes em webséries, como a redução de personagens e arcos narrativos, poucos cenários e enquadramentos mais fechados. Outra característica presente fortemente em webséries, em relação a séries de TV, é a incorporação de recursos próprios da internet. Romero e Centellas, 2008. Segundo os autores, webséries podem incorporar participação de audiência no progresso da trama, através de comentários nos vídeos, além de expandirem o universo ficcional por meio de transmídia, a criação de perfis dos personagens no Twitter ou no Tumblr, por exemplo. É importante ressaltar que sites de streaming, nota 3, são plataformas que distribuem conteúdo online, no caso dos exemplos citados Netflix, Hulu e Amazon Prime, são sites que distribuem filmes, séries e outras produções audiovisuais, originais ou não. Então é importante ressaltar que sites de streaming pagos, como Netflix, Hulu, Amazon Prime, etc., geralmente não produzem webséries. Apesar de suas séries originais serem lançadas primeiramente online, elas seguem um padrão muito semelhante às séries lançadas em canais tradicionais, seguindo lógicas semelhantes na duração, quantidade de episódios e formato de temporadas. Ou seja, uma série como House of Cards, nota 4, uma das primeiras séries originais da Netflix, 2013 até o presente, não é considerada uma websérie, mesmo tendo sua estreia no meio digital. Depois de sua estreia na Netflix, essa série foi distribuída em formato físico, box de DVD e exibida em determinados canais de TV pelo Globo. Nota 5, no Brasil a série é exibida no canal fechado Paramount desde março de 2017. Um diferencial que sites como o YouTube promovem é que tanto profissionais renomados quanto, entre aspas, amadores, podem distribuir seus conteúdos e webséries são um grande exemplo disso. Citação Zanetti 2013, página 78. A websérie surge como um tipo de conteúdo desenvolvido tanto por profissionais recém-chegados ao campo audiovisual, quase sempre vinculados a produtoras independentes, quanto por instituições já reconhecidas no campo, como as grandes corporações midiáticas. Fim da citação. Essa consideração também é levada em conta por Romero e Centellas, que
dizem que, abre aspas, o formato das webséries é frequentemente usado no YouTube por muitos usuários que não tinham como fornecer suas ideias para a televisão convencional e providencia uma forma desse conteúdo ser visto pelo público. Fecha aspas, Romero e Centelles, 2008. Esse dialogismo entre produções independentes e produções realizadas por empresas pode ser ilustrado rapidamente por 2 exemplos de webséries com centenas de milhares de visualizações. Girls in the House, nota 6, disponível em o link que é /user/Raoni Phillips, Y e 2 L's, acessado em 7 de agosto de 2017. E no Gogó, nota 7, o link para acesso, também em agosto de 2017. Girls in the House é uma websérie animada do gênero comédia produzida inteiramente por Raoni Phillips, sem o apoio de companhias audiovisuais. Nota 8. Depois de sua série atrair a atenção do público, Raoni foi contratado pelo canal televisivo TNT para fazer animações específicas para o mesmo, utilizando as mesmas personagens de Girls in the House. O canal do jovem produtor possui mais de 1.300.000 inscritos, que ajudam a constituir as milhões de visualizações nas 3 temporadas da série. Já no Gogó é uma das diversas iniciativas de webséries produzidas pela Antártica, esforços em direção ao advertisement. Nota 9. Advertisement é a utilização do entretenimento como ferramenta publicitária. A publicidade fica embutida na programação em forma de entretenimento, propiciando sensações variadas através de games, filmes e participações do consumidor no conteúdo proposto. Herman Lima, 2011, página 97. Então, esforço de direção, que conta a história de um vendedor da cerveja que se apaixona pelas praias do Rio de Janeiro. A websérie possui 5 episódios que chegam a até 3 milhões de visualizações. Procedimentos metodológicos. Em diversos estudos de mapeamento do YouTube, é possível notar certa escassez de dados analisados se compararmos com a imensa quantidade de vídeos disponíveis. Em 2015, o número de horas de vídeos adicionadas no YouTube era de 300 por minuto, de acordo com a própria empresa. Um usuário do site Quora utilizou destes dados para calcular quantos vídeos haveria na plataforma. Nota 10. As estimações podem ser encontradas no site quora.com/how many videos have been uploaded to YouTube. Acesso a agosto de 2017. De acordo com ele, pressupondo que os vídeos possuem média de 10 minutos, havia 81.941.760 vídeos circulando. Atualmente esse número de certo é incontavelmente maior. Logo é possível chegar à conclusão de que há milhões de vídeos na plataforma. Dentre eles, é certo que há grande quantidade de webséries. Estudar o site traz consigo o desafio de encontrar a metodologia ideal, não importa qual segmento seja escolhido. Para este trabalho, trago inicialmente aspectos do método cartográfico para pensar a plataforma. Segundo Fonseca e Kirsty, na citação Fonseca e Kirsty, 2003, página 92. O termo cartografia utiliza especificidades da geografia para criar relações de diferença entre territórios e dar conta de um espaço. Assim, cartografia é um termo que faz referência à ideia de mapa, contrapondo a topologia quantitativa, que caracteriza o terreno de forma estatística e extensa, uma outra de cunho dinâmico, que procura capturar intensidades, ou seja, disponível ao registro do acompanhamento das transformações decorridas no terreno percorrido e a implicação do sujeito percebedor no mundo cartografado. Fim da citação. No sentido deste artigo e da pesquisa, não necessariamente utilizaremos sempre os conceitos provindos da geografia de forma exata. Primeiramente, é empregado com um sentido mais abstrato do termo, como uma metáfora do que almejamos. Meios de explorar o espaço, nesse caso digital, que é o YouTube. Segundo Gell, 2009, estudiosos do campo da arquivologia descrevem arquivos como, abre aspas, o lugar onde a informação é propositalmente separada do valor de uso ou valor de troca, criando possibilidades para diferentes trocas. Fecha aspas, Gell, 2009, página 46, tradução própria. Esses objetos são reorganizados por mediadores, curadores, que atribuem sentido a eles para que finalmente possam ser encontrados e consumidos. Pensando no YouTube como um arquivo esperando curadores, Gell, 2009, página 45, tradução própria, Gell afirma que quem teria esse papel de mediação seriam blogueiros, empresários e grandes companhias de mídia,
Adicione ainda canais especializados em nichos, como por exemplo sites focados em cinema ou televisão. Em uma plataforma que possui extrema quantidade de vídeos, certamente esses curadores auxiliam na procura de vídeos de gêneros específicos, como webséries. Uma das formas de produzir dados sobre gêneros televisivos no YouTube de forma mais qualitativa pode ser através destes veículos. Neste artigo será utilizada essa forma de produção de dados para realizar uma análise qualitativa a ponto de identificar um breve panorama sobre as especificidades das webséries brasileiras. A busca por curadorias de webséries brasileiras se deu a partir da plataforma de pesquisa básica do Google. Foi utilizada a função de janela anônima do navegador. Desse modo, a pesquisa não seria influenciada pelo histórico pessoal do pesquisador. Pesquisando os termos websérie brasileira e lista em conjunto, foi possível localizar diversos artigos, muitas vezes em sites especializados, que tinham como objetivo divulgar as melhores webséries brasileiras, de acordo com seus autores. Foram coletados dados das primeiras 9 listas. Ver imagem 1. Imagem 1, relação das listas abordadas. As webséries marcadas em vermelho não são brasileiras. Então, tem as listas do Tech Tudo, que é webséries brasileiras fazem sucesso no YouTube, de 2012. A da Guia da Semana, que é 7 webséries... Não, então tá na lista da coluna... então, Tech Tudo, webséries brasileiras faz sucesso no YouTube, 2012 tem 3%, e Você, 2012 Onda Zero, Apocalipse Armadilha, Astroloucos, Botolovers e Lado Nix. No Guia da Semana, 7 webséries que você precisa conhecer em 2014, Comédias in Card Getting Coffee, Heróis, Lado Nix, Latitudes para Não Chorar, The Walking Dead, Websódios, Web Therapy. Na Free the Essence, 10 webséries brasileiras para ver no YouTube, 2017, A Vida de Lucas Batista, Anônimo, Apocalipse, As Guardiãs, Botolovers, Copan, Heróis, Imaginário, Lado Nix, Night of the Dead. Revista Pixel, webséries brasileiras que você precisa assistir 2014, 3%, e Você, 2012, Onda Zero, Apocalipse, Heróis, Lado Nix. Capricho, 4 webséries para assistir nas férias. E Você, Dating Rules from My Future Self, Orange Juice in Bishop's Garden, Pretty Dirty Secrets. Treta, 5 webséries brasileiras que você precisa conhecer, 2016, 3%, Armadilha, Lado Nix, Projeto Jazz Retratos. Revista Lado A, 5 webséries gays que você precisa assistir, 2016, Dando um Tempo, Dudu Está Solteiro, O Armário Gêmeo, Positivos, Red. Walking Dead BR, webséries brasileiras e Vem Mais Zumbi por Aí, 2013, Apocalipse, Cidade Abandonada, Diários do Apocalipse, Night of the Dead, Viral. Nós 2, 10 webséries brasileiras com temáticas LGBT, 2017. Casa dos Ursos, Copan, Dando um Tempo, Divano, Em Nome do Filho, O Armário Gêmeo, O Lar de Todas as Cores, Positivos Retratos, Red. Na tabela abaixo estão as webséries brasileiras que foram escolhidas a princípio para análise. 3%, E Você, 2012 Onda Zero, A Vida de Lucas Batista, Anônimo, Apocalipse, Armadilha, As Guardiãs, Astroloucos, Botolovers, Casa dos Ursos, Cidade Abandonada, Copan, Dando um Tempo, Diários do Apocalipse, Divando, Dudu Está Solteiro, Em Nome do Filho, Heróis, Imaginário, Lado Nix, Latitudes, Night of the Dead, O Armário Gêmeo, O Lar de Todas as Cores, Positivos, Retratos, Para Não Chorar, Projeto Jazz, Red, Viral. Visto que o número de webséries dessa coleta de dados foi elevado, foram 31 produções, se fez necessário mais um filtro epistemológico. Serão analisados qualitativamente apenas os primeiros episódios das séries mais citadas pelos curadores de conteúdo. A partir da tabela 2, é possível limitar o escopo da análise às webséries Lado Nix, Apocalipse, 3%, e Você, e Heróis. Tabela 2, webséries citadas mais de uma vez. A coluna com a quantidade de vezes que cada uma foi citada. Neste primeiro momento da pesquisa serão analisados aspectos denotativos que podem expressar certo estilo das webséries brasileiras. O estudo focará em questões mencionadas por David Bordwell em seu trabalho sobre a encenação no cinema, principalmente a mise-en-scène e aspectos da continuidade intensificada. Segundo François Truffaut, mise-en-scène seria abre aspas, a posição da câmera, o ângulo selecionado, a duração da tomada, o gesto do ator.
e abre aspas, simultaneamente a história que está sendo contada e a maneira de contá-la. Fecha aspas. 1977, página 13 e 14, citado por Bordwell, 2008, página 34. Já a continuidade intensificada seria a, abre aspas, dinamização de diálogos pela montagem e outros artifícios cinematográficos. Fecha aspas, Bordwell, 2008, página 46. Essas questões serão observadas tendo em vista as webséries brasileiras em relação às definições canônicas do gênero, como exposto na segunda seção deste artigo. O artigo, no entanto, não será baseado totalmente em uma análise realizada a partir dessas curadorias. Uma breve pesquisa no Google com os termos webséries brasileiras revela postagens de blogs e sites de entretenimento que consistem em listas das webséries brasileiras que você precisa assistir. Nota 11, disponível em revistapixel.com.br/webséries brasileiras que você precisa assistir, acesso em agosto de 2017. Contudo, dessa mesma pesquisa diretamente no YouTube revela mais de 1.200 resultados que possuem o termo webséries brasileiras. Há diversos softwares que auxiliam na pesquisa acadêmica sobre o YouTube, coletando dados quantitativamente. Aqui será utilizado o YouTube Data Tools. O YouTube Data Tools, YTDT, é uma ferramenta desenvolvida para a Digital Methods Initiative, DMI, um dos maiores grupos de pesquisa sobre a internet. O DMI desenvolve métodos e ferramentas para pesquisas sobre plataformas online, como Twitter, Facebook, Google e, finalmente, YouTube. Nota 12, de acordo com o site oficial da iniciativa, o wiki.digitalmethods.net/dmi/webhome. A partir do código de ID, nota 13, no caso de canais, o código de ID é o que fica no final da URL, depois de /channel/. No exemplo do canal da websérie, o Surreal Mundo de N. Malu, cuja URL é www.youtube.com/channel/UCGMEO e diversas letras e números. O código seria esse UCGMEO, etc. A lógica é semelhante para o caso de vídeos e playlists. Então, a partir do código de ID dos vídeos, playlists ou canais, o sistema fornece informações gerais sobre o módulo desejado. O YouTube Data Tools possui 5 módulos de pesquisa sobre o YouTube que recebem os seguintes nomes: Channel Info, Channel Network, Video List, Video Network e Video Info and Comments. Os módulos que dizem respeito às informações sobre os canais são Channel Info e Channel Network. O módulo Channel Info recolhe informações gerais sobre determinados canais. As informações são principalmente as seguintes: título, descrição, URL customizada, se houver, endereço eletrônico das imagens utilizadas na composição do canal, país de origem, número total de visualizações e inscrições, playlists relacionadas, se houver, e categoria em que o canal está submetido. Já o módulo Channel Network, que recolhe informações sobre redes de canais conectados pela funcionalidade de canais relacionados, gera um gráfico que mostra as relações entre canais, além de gerar uma lista com informações dos mesmos. Os módulos que dão informações sobre vídeos especificamente são Video List, Video Network e Video Info and Comments. O Video Info and Comments fornece informações sobre vídeos específicos, semelhante ao que o módulo Channel Info faz. As informações são data de publicação, título, descrição, canal de origem, duração, dimensão, remete à possibilidade de tridimensionalização do vídeo, definição, tem relação com a possibilidade do vídeo ser tem relação com a possibilidade do vídeo ser assistido em alta definição, se possui legenda, quantidade de conteúdos licenciados, quantidade de visualizações, quantidade de curtidas, quantidade de descurtidas, quantidade de comentários, status de privacidade, se o vídeo é público ou privado e tipo de licença. Há 2 tipos de licença, a padrão do YouTube e a Creative Commons. Nota 14. A licença padrão protege todos os direitos do autor sobre a obra, de modo que toda reprodução sem autorização do mesmo infringe seus direitos autorais, enquanto a licença Creative Commons permite que haja reproduções criativas, caso elas não sejam cópias exatas. Além dessas informações, essa função também fornece uma lista detalhada de todos os comentários do vídeo, juntamente com a quantidade de curtidas recebidas e respostas de cada um.
somado a um gráfico com as redes criadas por esses comentários. Essa função é especialmente proveitosa em trabalhos acadêmicos que visam analisar a repercussão de determinados produtos dentro da própria plataforma. O Video Network funciona de forma análoga ao Channel Network, gerando uma rede visual de vídeos relacionados ao produto escolhido pelo pesquisador. Já o módulo Video List, que foi utilizado para essa análise, gera uma lista de vídeos a partir de 4 fontes, um canal específico, uma playlist, uma busca realizada por um termo, ou a partir de vídeos específicos, para que o pesquisador possa comparar dados de 2 ou mais produtos previamente escolhidos. Além disso, se a fonte escolhida for a partir de uma tag, é possível limitar uma janela temporal, selecionar a linguagem dos vídeos e escolher a forma que o sistema ranqueará o resultado, como é possível ver na imagem 2. Imagem 2, menu do sistema do YouTube Data Tools, no módulo Video List, antes de iniciar a produção de dados. Então, a Search Query, a Iterations, Publish, After, enfim, para delimitar a data e o ranqueamento por relevância, data, título, etc. O sistema dá ao pesquisador a opção de escolher quantos vídeos serão processados. Para esse artigo foram processados 200 vídeos com a tag websérie sem janela temporal, com ranqueamento por relevância e português como idioma escolhido. O sistema gera uma planilha com informações de todos esses vídeos. A partir dela foi realizada uma filtragem dos vídeos abordados. Foram removidos vídeos não brasileiros, vídeos que apesar de muitas vezes abordarem webséries não constituíam um gênero, de fato, vídeos que não eram os primeiros episódios, no caso de webséries cujos primeiros episódios não estavam na lista, foi mantido o episódio com maior número de visualizações. Após esses filtros, restaram na planilha 99 episódios de diferentes webséries. Foram adicionadas ainda à planilha todos os primeiros episódios das 31 séries que surgiram no levantamento de dados. Nota 15. As séries 3%, Red e Pra Não Chorar, não foram adicionadas ao escopo quantitativo. 3% porque foi deletada do canal original após a aquisição pela Netflix. Red porque a websérie está disponível em outra plataforma de vídeos. O Vimeo é outra plataforma de vídeos do Vimeo. E Pra Não Chorar porque é uma websérie disponível apenas pelo site do canal Multishow. Então foram adicionadas, discriminadas na tabela 1. Algumas delas, contudo, já se encontravam na lista. Essas não foram repetidas. Essas séries contribuirão apenas para a reflexão acerca da duração dos episódios, já que outros aspectos, como quantidade de visualizações e anos de lançamento, servirão de base para pensar como a plataforma de busca do YouTube trabalha. Por essa razão, serão utilizadas em determinados momentos apenas informações provindas do YouTube Data Tools. A decisão de analisar principalmente os primeiros episódios vem da definição de episódio piloto, o primeiro episódio de uma série, ou neste caso, websérie. Geralmente pensado em uma lógica própria da economia política da televisão americana. O piloto é produzido para apresentar determinada série a executivos de canais televisivos que podem aprovar ou não a produção de mais episódios. Além disso, é muitas vezes a porta de entrada da audiência ao universo narrativo da série, uma vez aprovada pelo canal. Nesse sentido, segundo Aronson, 2000, página 34, o episódio piloto deve apresentar aspectos da trama, do estilo dos personagens e dos arcos narrativos que permearão durante toda a série, contribuindo para sua identidade como produto audiovisual. A análise do piloto das webséries escolhidas é suficiente, então, para um entendimento das dinâmicas do produto. Resultados preliminares, a análise qualitativa. Produzida pela 8K Produções, a websérie #i_você, conta a história de Vinícius e Nina, dois jovens estudantes que, em meio a questionamentos sobre seu futuro, acabam se envolvendo emocionalmente. A produção, protagonizada apenas por estes dois personagens, começa com um deles, Vinícius, no episódio analisado, conversando com a câmera em um plano fechado, como se estivesse gravando um vlog. Ao seu decorrer, a fala se transforma em um voice-over e a imagem do personagem é trocada por curtas e ágeis cenas de seu dia a dia. Essas cenas funcionam como transição entre a cena inicial e a cena principal do episódio, uma conversa entre Vinícius e Nina. Apesar de acontecer em um cenário externo, a cena da conversa entre os personagens possui diversos planos fechados que alteram de acordo com as ações dos personagens. A segunda metade do episódio funciona como um espelho da primeira, um rápido jogo de cenas que relacionam os dois personagens em relação ao tema do episódio, é permeado pela voz off do protagonista que abriu o episódio. Quando a ação volta para o quarto do personagem, é da mesma forma que o vídeo se iniciou, como se fosse um vlog. O personagem então termina seu monólogo se direcionando à audiência, quando pergunta como ela se sente em relação ao que ele acabara de falar.
A cena é cortada para a tela de créditos, que possui diversos hiperlinks que redirecionam aos teasers ao episódio seguinte e para os usuários do YouTube se inscreverem, e informações sobre os atores que participaram da produção, além dos créditos da equipe técnica. Assim se finaliza o episódio, que possui 3 minutos e 32 segundos e já acumula quase 34 mil visualizações. Imagem 3, frames do primeiro episódio de E Você. Lado Nix é uma produção realizada em 2012 pela produtora Mambo Jack e conta a história de Nix, uma jovem aficionada por revistas em quadrinhos que sonha em publicar sua primeira graphic novel. A protagonista, que trabalha em uma loja de quadrinhos, é acompanhada por Mei Mei, jovem cuja característica principal é ser mal-humorada, e Shazam. Além de ser fã de comics, o menino também toca em uma banda, amigos que estão sempre com a personagem. A cena que abre o episódio mostra Nix no meio de um duelo com sabres de luz com sua arqui-inimiga, mas antes que a cena pudesse ser explicada, ela se finaliza com a promessa de que a websérie mostrará o desenrolar de acontecimentos que as levaram àquele momento. O primeiro episódio tenta cumprir a função de piloto da mesma forma que os pilotos da televisão americana. No entanto, como possui apenas 6 minutos e 16 segundos de duração, utiliza como recurso narrativo para intensificar sua continuidade a sumarização narrada aliada a animações. Com sua voz em off, Nix explica a razão pela qual gosta tanto de quadrinhos, entra em detalhes sobre o motivo da jovem estar atuando como gerente da loja que trabalha e desdobra sobre suas nêmesis. Tudo enquanto animações ilustram o quadro. Dessa forma, a websérie expõe diversos acontecimentos sem necessariamente precisar filmá-los. Isso não quer dizer que a websérie é menos profissional. No entanto, os 3 cenários que aparecem são bem explorados pelos enquadramentos que mostram diferentes ângulos dos mesmos. Além disso, a websérie também utiliza efeitos especiais através de chroma key, possibilitando que a personagem visite inúmeras locações a um custo de produção reduzido. Assim como o E Você, pode-se dizer que o lado Nix possui 3 cenas, todas intercalando cenas filmadas com os atores com animações / cenas com efeitos especiais. A primeira apresentou a protagonista, enquanto a segunda apresentou seus amigos e sua arqui-inimiga, e finalmente a terceira elaborou o problema da websérie, seu conflito. Diferentemente, contudo, os enquadramentos de lado Nix não são tão fechados, se assemelham aos de uma série de TV tradicional, utilizando diversos aspectos dos cenários, sem se deixar limitar pela pequena quantidade dos mesmos. Outro aspecto diferenciador é o fato dos créditos se assemelharem a créditos tradicionais do audiovisual pré-internet, sem hiperlinks como na série anterior. Dirigida por Guto Aeraf, autor do livro Webséries, Criação e Desenvolvimento, Apocalipse se distancia tematicamente das séries previamente abordadas por ser uma trama sobre o início de um apocalipse zumbi. O primeiro episódio mostra um ataque terrorista sendo orquestrado pelo antagonista da produção, cujas motivações não foram reveladas. Em seus 9 minutos e 8 segundos, o episódio foca na organização por trás do ataque e nele propriamente dito. O protagonista da websérie aparece em seus minutos finais, quando é revelado que há algum tipo de ligação entre ele e o vilão. A contextualização do universo narrativo acontece de forma sutil, através de itens de cena, um jornal sendo lido, uma televisão ligada, etc. Um dos principais aspectos de Apocalipse que a diferencia das outras produções é o fato de que o tema Apocalipse Zumbi ficou apenas implícito, o que provavelmente mudará no decorrer dos episódios. Esse episódio então foge da função comumente atribuída aos pilotos, uma vez que seu universo apenas começou a ser construído em cena. Em relação à sua produção, a série praticamente parece saída de um canal da TV. Esteticamente, a série parece ter sido extremamente cara, o que foi possível através do patrocínio adquirido por meio de um edital, pois ela possui elaborados efeitos especiais, grande mobilização de figurantes, grande quantidade de som e imagem, cenas aéreas, além de cenas externas que envolvem mais de um veículo. Imagem 5 frames do primeiro episódio de Apocalipse. Também criada por Aeraf, Heróis conta a história de um grupo de brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. O primeiro episódio da websérie se inicia com os protagonistas no auge do combate contra o Eixo, em meio à troca de tiros entre trincheiras improvisadas. Um homem brasileiro é ferido e morto, o que motiva a ira de um dos heróis. O episódio utiliza apenas um cenário, um campo aberto, que é bem utilizado através do movimento de câmera que fornece agilidade à obra, em meio aos efeitos de explosões e tiros. Outro aspecto que salta a análise dessa peça é o movimento de câmera atrelado aos movimentos dos atores, calculados para aumentar o ritmo da mesma.
O desenrolar dos poucos mais de 7 minutos é peculiar a esta websérie, dentre as analisadas, pois parece que há apenas uma cena, o confronto direto. Apesar da introdução em texto nos primeiros segundos de episódio, não é fornecido nenhum detalhe sobre o passado ou personalidade dos personagens, apenas que eles possuem um forte laço e acreditam na causa. Frames do primeiro episódio de Heróis. 3% é a websérie analisada que constitui o caso mais curioso. Em 2011, foram enviadas ao YouTube 3 partes de aproximadamente 9 minutos cada, que juntas constituiriam o piloto do que viria a série completa. A produção estava em busca desde aquela época por um canal que financiasse o projeto. Eventualmente, a série foi adquirida pela Netflix, que em 2016 lançou seus 8 episódios da temporada inaugural. No entanto, é comum que cada parte seja considerada um episódio em si. Nesse artigo será analisada apenas a primeira parte. A produção é sobre um futuro distópico em que 97% da população brasileira vive na miséria, no lado de cá, enquanto 3% vive uma vida luxuosa no lado de lá. De forma semelhante a Apocalipse, as 3 partes dessa versão de 3% foi financiada através de edital. Então a websérie não se limita visualmente, possui grande número de figurantes, cenários mais elaborados e planos mais abertos. Assim como a websérie de zumbis, 3% se aproxima bastante da lógica de uma série de TV, principalmente no que diz respeito ao seu ritmo, enquadramentos e supostos múltiplos arcos. Apesar disso, a websérie ainda se apoia fortemente em uma contextualização do universo feita a partir de um recurso que nem sempre é presente em séries de TV, narração durante todo o episódio. A personagem principal, Bruna, começa o episódio contando para o fruidor sobre o mundo que vive, sobre o processo para fazer parte dos 3% e sobre sua família. O episódio mostra a chegada dos participantes do processo e parte de suas entrevistas, momento em que a protagonista é aparentemente rejeitada e que resulta em um final com gancho para a próxima parte. Imagem 7, frames do primeiro episódio ou parte de 3%. Resultados preliminares. Análise quantitativa. O primeiro passo da análise dos dados quantitativos foi sobre a duração dos episódios coletados. Os resultados apontam na direção do que a bibliografia abordada postula, no sentido de que os episódios de websérie são em sua maioria de fato menores. Quase 85% dos episódios recortados têm duração de até 15 minutos, sendo que cerca de 36% duram até 5 minutos. No gráfico 1 é possível visualizar os resultados. Gráfico 1, duração dos episódios recortados. No entanto, é preciso se atentar ao fato de que há 6 séries, o equivalente a aproximadamente 5% do total de webséries que possuem duração entre 40 e 60 minutos, uma média maior que séries da televisão aberta americana. Uma dessas séries possui mais de 1 milhão de visualizações em seu episódio piloto, o que aponta que há consumo intenso, em alguns casos, de produções originais de diversas durações no YouTube. Em relação aos dados pautados apenas pela plataforma YouTube Data Tools, foi possível mapear as porcentagens relacionadas ao ano de lançamento dos episódios, seu número de visualizações, quantidade de curtidas e descurtidas recebidas e sua categoria dentro do YouTube. Cerca de 40% dos episódios foi lançado entre janeiro e setembro de 2017, enquanto 21% foi lançado em 2016 e 17% foram lançados em 2015. Apenas um quinto dos episódios coletados pela plataforma contemplam webséries lançadas entre 2011 e 2014. Ver gráfico 2, ano de lançamento dos episódios coletados pelo YouTube Data Tools. Já em relação ao número de visualizações, apenas 7 episódios possuem menos de 1.000. Todos os outros 92 acumulam entre 1.000 e 3 milhões de views. É possível ilustrar essa informação pelo gráfico 3. Gráfico 3, número de visualizações dos episódios coletados pelo YouTube Data Tools. A partir dos resultados expostos por Chelaru e outros, e outros 2014, em seu artigo sobre social feedback do YouTube, é possível chegar à conclusão que descurtidas possuem a mesma proporção que curtidas, pelo menos no sentido de que vídeos com mais curtidas são aqueles que também possuem maior número de descurtidas. Deste modo, o número de curtidas e descurtidas dos episódios coletados foi somado para a criação de um número absoluto de feedback. Diferente das outras informações, a discrepância entre valores neste caso é menor, como é possível observar no gráfico 4. Gráfico 4, número de curtidas e descurtidas dos episódios coletados pelo YouTube Data Tools. Finalmente, em relação às categorias dos vídeos, é notável que apesar do maior bloco estar marcado como entretenimento,
As webséries estão difundidas também em outras categorias menos relacionadas com o gênero, educação, por exemplo. É possível visualizar essa pequena contradição a partir do gráfico 5. E o gráfico 5 categoriza os vídeos analisados. Considerações finais. Já na busca por curadorias a serem estudadas, foi possível afirmar que as webséries brasileiras são produzidas e divulgadas pela lógica de nichos. Entre as séries analisadas qualitativamente, encontram-se webséries voltadas para pré-adolescentes e adolescentes, fãs de ficção científica e fãs de dramas históricos. Já entre as séries sondadas para pesquisa qualitativa, mas não analisadas, mostram conteúdo voltado para fãs de produtos sobre apocalipse zumbi e para o largo público LGBT. A partir da análise dos 5 pilotos, pode-se chegar à conclusão de que as webséries brasileiras não seguem necessariamente um padrão de estrutura. Enquanto algumas possuem estruturas clássicas que envolvem a apresentação do protagonista, a apresentação dos outros personagens e situações e a apresentação do problema, como E você 3% lá do Nix, outras optam por apresentar apenas alguns aspectos da trama, apocalipse ou quase nenhum, heróis. Outro quesito no qual os produtos analisados não seguem um padrão é o seu encerramento. Apenas E você utiliza de preceitos próprios do YouTube ao final de seu episódio, trazendo uma tela interativa pela qual o espectador pode, através de hiperlinks, ser redirecionado a outro conteúdo da websérie. Todos os outros episódios analisados se finalizam com créditos tradicionais. Nesse sentido, essa descoberta distancia as produções brasileiras das webséries analisadas pelas bibliografias referentes ao gênero televisivo. Um ponto, no entanto, que se fez presente em todos os episódios analisados foi a personalidade unilateral de seus personagens. Todos são extremamente planos, com apenas uma característica forte sendo exaltada. Além disso, todos possuem relações muito claras uns com os outros, a não ser que a atenção da série esteja precisamente no não conhecer, como é o caso de Apocalipse. Através da análise qualitativa dos dados fornecidos pela ferramenta YouTube Data Tools, mais do que conclusões sobre webséries brasileiras, foi possível começar a traçar um caminho para o entendimento do próprio YouTube. Sobre webséries brasileiras foram tecidas duas considerações. A primeira é sobre a duração dos episódios. Apesar de 85% das 124 séries analisadas terem, de fato, até 15 minutos, o que entra em acordo com os estudos sobre webséries, é importante ressaltar que 15%, um número significativo, possui entre 20 e 60 minutos, ou seja, não é possível afirmar assertivamente que uma produção é curta, uma vez que seja websérie. A segunda consideração se relaciona com as categorias que são submetidas aos episódios. Apesar da maioria das séries recortadas estarem na categoria entretenimento, as categorias pessoas e blogs e música tiveram resultado expressivo, além de diversas outras que o senso comum não associa com ficções seriadas, como educação e ciência e tecnologia. Infelizmente, esses números demonstram que pesquisar webséries brasileiras por meio de categorias pode não ser o ideal. Já sobre o funcionamento do YouTube, é possível argumentar sobre dois outros pontos. O primeiro diz respeito às webséries que apareceram nos resultados. Apesar de surgirem produções com absurdo número de visualizações e curtidas, não foram computadas webséries de sucesso, grande repercussão midiática no Brasil, como a já citada Girls in the House, ou até mesmo webséries de grandes veículos midiáticos, como Porta dos Fundos e Omelete. Esse ponto tem direta ligação com o segundo. A pesquisa computada pelo YouTube Data Tools é muito semelhante à realizada na própria ferramenta de pesquisa do YouTube, então é possível chegar à conclusão de que os vídeos relevantes não são necessariamente escolhidos a partir de seu número de visualizações. De acordo com os dados produzidos em cima do relatório fornecido pelo YouTube Data Tools, pode-se retirar as seguintes informações. A maioria dos vídeos, é de 2017, quanto mais distancia-se do presente da pesquisa, menos vídeos aparecem, e 2, possui algum número de curtidas descurtidas. Cerca de 35% dos vídeos possuía mais de 1.000 reações, enquanto todos os outros 65% possuíam pelo menos alguma curtida e descurtida. Logo, induz-se que a pesquisa por relevância do YouTube prioriza primariamente os vídeos mais recentes, que possuem algum, nem sempre expressivo, número de curtidas e descurtidas. Uma pesquisa empírica mais profunda se faz necessária para provar ou não essa afirmação. Agradecimentos. Agradeço à UF pelo financiamento através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC. Referências: L. Aronson, Television Writing, The Ground Rules of Series, Serials and Sitcoms, Sydney Australian Film Television and Radio School, 2000, David J. Bolter, Richard Rosen, Remediation, Understanding New Media, Mead Press, 2000, MIT,
David Bordwell, Figuras Traçadas na Luz, a encenação no cinema, Papyrus 2008, Joshua Green, Kieran Burgess, YouTube A Revolução Digital, São Paulo, Aleph 2009, SV Claro, C. Orelana Rodrigues, IS Altingovd, How Useful is Social Feedback for Learning to Rank YouTube Videos, World Wide Web, volume 17, número 5, 2014, TM Fonseca, PG Kirsti, Cartografia e Devires, a Construção do Presente, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Robert Gell, YouTube as Archive, Who Will Create Digital Wunderkammer, International Journal of Cultural Studies, volume 12, número 1, 46 a 70, 2009. Letícia Salim, Herman Lehmann, Práticas de Consumo e a Publicidade na Rede Social de Moda BYMK, Dissertação de Conclusão do Mestrado em Comunicação e Linguagens, Curitiba, UTP 2011. Núria Lorete Romero, Fernando Canete Centelhas, New States, New Narrative Forms, The Web 2.0 and Audiovisual Language, Hypertext.net, número 6, 2008, disponível em upf.edu/hypertextnet, /em/número 6, /language, audiovisual HTML, HTML. Acesso em setembro de 2017. Daniela Zanetti, webséries narrativas seriadas em ambientes virtuais, revista Gêmeos, número 1, ano 4, páginas 69 a 88, 2013.